Olá pessoal, tudo bem? Ó, mais um dia, mais uma medida provisória. Vamos conversar um pouquinho sobre a medida provisória 966 de 2020, que é uma medida provisória que está afastando a responsabilidade de agentes públicos nos atos relacionados ao combate e ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Olha só, eu preciso chamar a atenção de vocês o seguinte, que a responsabilidade do servidor público, né, não vou nem falar da responsabilidade do servidor público, mas a responsabilidade do agente público é uma responsabilidade tríplice, né, em que ela vai ter uma responsabilidade administrativa, uma responsabilidade civil e uma responsabilidade penal. Né? A medida provisória ela não afasta a responsabilidade penal, tá? Ela não afastou. Mas o que é que ela afasta aqui? Quais responsabilidades ela está afastando? Ela está afastando a responsabilidade civil e administrativa. A administrativa é aquela proposta pela própria administração para fazer a investigação dos atos, né? E a civil, doutores, aí a gente pode incluir como uma responsabilidade civil a famosa lei de improbidade administrativa. E falando da lei de probidade administrativa, nós temos lá o artigo 1º da lei que traz o conceito totalmente abrangente do que vem a ser agente público. E lá diz, né, que o agente público é aquela pessoa que se relaciona de forma permanente ou provisória, com ou sem remuneração, seja particular ou não, com a administração pública. Então, está incluído aqui dentro, né, do artigo 1º da medida provisória os agentes públicos. Porém, ao ser feita uma análise um pouco mais cautelosa, né, sem muita correria na leitura, eu analisando, fazendo essa análise da MP, eu percebo que houve uma proteção especial aos agentes políticos. Olha só. Por quê? Porque vai dizer assim a lei, ó. Vamos lá para o artigo 1º dessa medida provisória, tá? Ah, sim, importante. Essa medida provisória, ela não promoveu alteração em nenhuma lei ordinária. Ela não promoveu imediatamente a alteração em nenhuma lei. Isso quer dizer o seguinte, que a lei de probidade permanece a mesma, que a lei de responsabilidade fiscal permanece a mesma, que a lei do servidor público federal permanece a mesma. Então, assim, ela não promoveu, né? Ela não fez nenhuma alteração de texto, né, em lei ordinária, ou seja, ela surgiu, na realidade, como um microsistema de proteção, né, inclusive um microsistema de proteção temporário que será aplicado durante o período da pandemia. É bom relembrar, né, que as medidas provisórias têm duração máxima de 120 dias, tá? 60 dias, né, e não havendo conversão de lei no primeiro para 60 dias, solicita-se a prorrogação por mais 60, então ela vigora aí por 120 dias. Se ela não for convertida em lei, o que acontece? Ela deixa de viger, mas as relações, olha só, mas as relações jurídicas originadas deste momento em que ela estava vigendo irão ser reguladas através de um decreto legislativo, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui dessa medida provisória é o seguinte, ó, o artigo 1º traz, né, de fato, essa situação que a gente está trazendo, né, o artigo 1º diz, os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem, ou seja, ação ou omissão dolosa, né, ou em erro grosseiro pela prática de atos relacionados direto ou indiretamente com as medidas em quais situações eles então têm essa proteção. O inciso 1 diz, nas medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente da pandemia, e o inciso 2 diz, combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia. Senhores, o que eu quero chamar a atenção de vocês, é importante esclarecer, é que o parágrafo 1º, ao meu ver, ele cria uma proteção especial aos agentes políticos. Por quê? Olha o que diz aqui. A responsabilização, parágrafo 1º, a responsabilização pela opinião técnica. Quem é que emite opinião técnica, doutores? Dentro de uma estrutura administrativa, em regra, são os pareceristas, são os juristas, né? São os assessores jurídicos que as administrações possuem. Então, essas manifestações técnicas dizem o seguinte, ó, não se estenderá de forma automática ao decisor. Esse decisor aqui que ele colocou, ele poderia ter colocado perfeitamente ao agente político, né? Que é aquele que vai dar o aceite, que vai concordar, que vai de acordo com o parecer, né? E aí vem ao decisor que a houver adotado como fundamento de decidir. E aí, esse decisor, esse agente político,
somente se vinculará a essa questão de atuação dolosa ou de erro grosseiro, atuação ou omissão dolosa, né? Ou de erro grosseiro, se, aí vem o inciso 1 do parágrafo 1º da medida provisória, se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro grosseiro da opinião técnica. Doutores, esse inciso 1 aqui, se aquele gestor não tiver um conhecimento jurídico aprofundado, ele não vai conseguir identificar qualquer tipo de erro grosseiro. Ele não vai conseguir identificar, né? E sequer a intenção, porque a intenção é do parecerista que está realizando. Então, como é que a gente vai conseguir identificar isso? Então, já fica no limbo, né? Ou seja, limbo esse que, ao ser analisado de forma mais técnica, de forma aprofundada, uma eventual responsabilidade penal, inclusive, fica difícil se verificar a responsabilidade desse agente político. E aí vem o inciso 2, se houver conluio entre os agentes. Aí fica mais claro, comprovando, provas havendo que o parecerista, por exemplo, e o agente político, eles coluíram, né, para que houvesse essa manifestação técnica, para que o gestor pudesse decidir da forma intencional ou com erro grosseiro, aí sim haveria responsabilidade. Mas o que eu quero chamar a atenção é que o parágrafo 1º do artigo 1º dessa MP traz uma proteção especial àquele que decide. É uma técnica, doutores, bem parecida com o que ocorre nos tribunais de contas, né? Quando a gente vai fazer uma defesa no determinado gestor e coloca dentro da responsabilidade a cadeia hierárquica em que o ato foi realizado e que o gestor apenas é um mero assinalador, ele é um mero ordenador, né? Porque dentro da estrutura do ato administrativo, né, diversos setores já analisaram e diversos setores já validaram. Então, por esse ato já ter passado por diversos setores, há uma confiança relativa do gestor para que ele já ordene o ato, tá? Então, essa é uma técnica que ocorre nos tribunais de contas para a defesa de gestores. Mas vamos lá, doutores. O artigo 2º diz, vem dizer o que para fins do disposto dessa medida considera-se erro grosseiro, o erro manifesto, evidente e inexcusável, praticado com culpa grave. Ou seja, ele não afasta a atuação culposa. Inclusive, lá no artigo 1º a gente vai ver, né? Vai falar, ele fala que essa culpa, né, essa atuação culposa, ela vai ser levada em consideração para uma responsabilidade quando ocorrer um elevado grau de imperícia, um elevado grau de imprudência ou um elevado grau de negligência, né? Então ele coloca lá as três espécies de atuação culposa, né, mas em elevado grau. Então, esse elevado grau, doutores, é que novamente cai no limbo, porque para eu demonstrar que haja uma atuação culposa, dentro dessa perspectiva, cai novamente numa análise subjetiva. E aí, inclusive, vamos continuar aqui com o artigo 3º. E o artigo 3º faz exatamente o quê? Ele fala exatamente, ele tenta relativizar o que vai ser esse erro grosseiro. Ele fala o seguinte, na aferição da ocorrência do erro grosseiro serão considerados, inciso 1, os obstáculos e as dificuldades reais do agente. Ou seja, de fato, o que é que não permitiu, né, que esse agente, e aí nesse caso, o ordenador de despesa, ele pudesse verificar a existência daquele erro grosseiro. Então isso vai ser levado em consideração. O inciso 2, a complexidade da matéria e das atribuições exercidas pelo agente público, ou seja, em situações algumas que, em razão da complexidade da matéria, ele não conseguirá perceber esse erro, tá? E aí vem, doutor, inciso 3, a circunstância de incompletude de informações na situação de urgência e emergência. Nesse caso aqui, quando ele vai falar sobre situação de emergência ou urgência, as informações que lhe chegaram incompletas também não poderão ser utilizadas como um erro grosseiro, se ele não tinha essas informações em mãos. E o inciso 4, isso está no 4, né? No 4, as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado à ação ou omissão do agente público. Doutores, aí são situações práticas que ocorrem naquele momento ali de análise, né, das medidas que serão utilizadas para o enfrentamento. Veio o inciso 5, o contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para o enfrentamento da pandemia, do Covid e de suas consequências, inclusive econômicas. Então, esse inciso 4 aqui é interessante, o inciso 5 do artigo 3º é interessante, porque, doutores, o contexto de incerteza acerca das medidas adequadas. Então, o que acontece? Vários estados, vários municípios estão adotando, por exemplo, as medidas de quarentena, fechando o comércio, fechando diversos
diversos estabelecimentos comerciais e, logicamente, isso vai impactar a nossa economia de forma negativa. Isso é um fato, né? Então, o que acontece? Quando eles estão adotando essas medidas, inclusive, já fiz até um vídeo sobre a responsabilidade do Estado sobre este tema, mas quando eles estão adotando isso, doutores, o que acontece? O agente que adotou essas medidas, por quê? Porque essas medidas, elas não são certas, mas são incertas, são medidas que buscam trazer uma eficiência da administração pública em relação ao combate à pandemia. Então, são medidas que estão sendo utilizadas para tentar abafar a propagação da doença. Mas o que acontece aqui, doutores, é que quando a administração pública ela está agindo, né? Percebam antes disso, quando o agente público está agindo, quem se responsabiliza pelos atos dos agentes é o próprio ente público, a própria administração. Então, o que acontece aqui, doutores, ó? Eventualmente, aqueles empresários que vierem ingressar com ações de ressarcimento de dano material em relação às quarentenas que foram aplicadas, né? E assim, a quarentena, o pessoal fala, a quarentena não foi efetiva. A questão não é essa. A questão são medidas de incerteza, mas que estão sendo buscadas para reduzir os impactos da pandemia. Então, dentro dessa situação, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Preste atenção. Quando o Estado vier a ser responsabilizado, o Estado vier, né, a ser condenado em razão desses atos, porque, doutores, eu estou existindo um esforço muito maior em relação àqueles que são empresários. E quando eu falo esforço maior, não estou falando de situação econômica, estou falando o seguinte, olha, eu vou fechar o seu comércio para que você não atraia pessoas para a rua, né? E isso é o quê? Interesse público em voga. É o interesse público sendo exercido de forma bem manifesta. Então, assim, é um ato legítimo, mas isso não quer dizer que não gere um prejuízo. Então, esses prejuízos que decorram da atuação do Estado, esses prejuízos, o Estado deverá vir a ser responsabilizado futuramente, mas quando o Estado vier buscar o ressarcimento dos valores, ou seja, em ação regressiva contra os agentes que aplicaram essas medidas, aí, doutores, nós estaremos diante dessa medida provisória em que abriu essa brecha legal, esse prazo temporal para que os agentes públicos não viessem a ser responsabilizados. Até porque, dificilmente, dentro dessas perspectivas que a gente está narrando aqui, as medidas de quarentena ou as medidas de isolamento que foram adotadas pela lei da quarentena, elas virão, né, dentro dessa perspectiva, elas não serão capazes de responsabilizar o agente. E essa medida provisória exatamente veio a confirmar, né, o que já de certa forma se desenhava pela própria lei da quarentena, porque as medidas lá estão previstas em lei, né, estão previstas em lei. É exercício do poder de polícia, claro, do Estado. Mas quando o Estado vier a ser condenado, e eu tenho certeza, o Estado vai sim precisar responder por diversas ações de dano material. Nessas situações, o Estado ele vai ficar impossibilitado de buscar o ressarcimento desses danos em desfavor desses agentes públicos que adotaram, né, essas medidas que geraram prejuízos para os administrados. Mas, doutores, eu quero chamar a atenção do seguinte, é mais uma medida provisória, né? A gente está falando dela aqui de forma bem corrida, mas o que eu verifico, na realidade, é que essa medida provisória ela veio mais como um elemento extra de proteção, em especial aos agentes políticos. E que pese falar de agentes públicos ali, a gente percebe que houve uma certa preocupação da medida provisória com os agentes políticos. Agentes políticos esses quais prefeitos que estão determinando as medidas, né? Alguns governadores já falam em lockdown, são medidas ainda mais restritivas. Então, tudo isso será levado em análise e esse momento de análise, doutores, ela vai estar o quê? Ela vai estar dentro desse arcabouço, esse mini arcabouço protetivo da medida provisória, né? Que inclusive ela vai ter vigência temporária, mas a relação aqui à vida nesse período aí de até 120 dias se manterá através de um decreto um futuro decreto legislativo editado pelo Congresso Nacional. Eu sei que ficou um vídeo grande, né? Mas é muita novidade, é muita situação e a gente precisa sempre estar chamando a atenção dos nossos queridos alunos, amigos, né? Que também labutam aí na área do direito administrativo, beleza? Doutores, conte comigo, né? Quem precisar de dúvida, me chama lá no chatzinho do Instagram, que a gente vai trocando a ideia. E vamos ver, né? Quais são as próximas novidades que o direito administrativo vai nos trazer, né? Forte abraço a todos, fique com Deus, tchau, tchau.